Boa noite, meus amados irmãos. Estou feliz por estar aqui com vocês pela primeira vez. A irmã Débora tem falado muito de vocês e tem nos comunicado o quanto vocês nos amam sem nos conhecer. Isso é algo que só acontece com um povo amável como vocês. Eu quero agradecer aqui, aproveitando a primeira oportunidade. Eu sou o pastor e missionário Josué Lima. Como todos já sabem, trabalho alguns anos com a minha esposa Ivanete entre o povo Carajá. Tivemos em outros lugares nesse ínterim, mas a maior parte do tempo foi lá. Daqui a pouco eu vou apresentar a foto da minha família e falar mais para os irmãos. Mas eu vou dar uma palavrinha rápida sobre esse dia tão importante como hoje, não é verdade? E quando o irmão que veio à frente deu essa palavra tão linda, eu me senti mais encorajado a dar a minha também introdutória. Eu ainda era criança quando criou-se esse dia. Não sei se alguém aqui presente se lembra. Exatamente. Eu estava lá, eu me lembro muito bem quando começou a propagar esta preciosa e grande ideia. O meu desejo é que Deus abençoe a todas as mulheres aqui presentes nessa noite, dessa igreja e do mundo. E que todas tenham a oportunidade de, como vocês, de temer ao Senhor, porque estas realmente serão louvadas, serão elogiadas. Como estava dizendo, pegando uma carona ali com a palavra do nosso irmão aqui na frente, que veio dirigir a música. Agora em março, provavelmente agora entre o dia 8 e o dia 15, vai completar 35 anos que eu descobri um tesouro escondido. Já vai fazer 13 mil dias e eu ainda não consegui usufruir das riquezas desse tesouro e ainda não consegui descobrir todas as riquezas, que é a senhora Ivanete Pereira Batista Lima, a minha esposa. E eu creio que muitos homens aqui presentes, maridos, têm um testemunho semelhante. E eu diria para vocês que também vocês considerem-na como um verdadeiro tesouro a ser descoberto por toda a vida. Pois até hoje ela me traz novidades, até hoje, irmão, ela revela grandes coisas e renova a minha alegria de ter descoberto esse tesouro. Que Deus abençoe. Eu quero ler rapidamente alguns versículos com os irmãos. Quero pedir que abram para mim em Provérbios capítulo 31. E nós vamos ler apenas o versículo 29, 30 e 31. Provérbios capítulo 31, versículos 29 a 31. Tive agora o privilégio de conhecer mais um pastor Paulo, pastor Paulo Prozelli. Tivemos uma conversa muito preciosa, um homem de Deus, precioso, né? De ontem para hoje parece um velho amigo. Conheço o pastor Paulo Lino na Bahia, pastor Paulo Dácio aqui em São Paulo, da Unido do Brás. E conheço também o pastor Paulo de Tarso, né? Vocês também conhecem, escreveu 13 cartas. E é um prazer ter mais um nessa lista de pastores Paulo. Deus abençoe também. Capítulo 31, versículos 29 a 31. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Minhas queridas e meus queridos aqui presentes, eu diria simplesmente que a mulher é como aquele programa de domingo à noite, que muitos assistem. Ela é fantástica, porque tem fatos que aconteceram e que acontecem ainda que torna elas muito importantes. Ao mesmo tempo que elas, através de teve um acontecimento entristecedor, logo depois Deus revela que através dela mesma todos nós seríamos abençoados. E mais tarde o apóstolo Paulo diz que ela seria salva, restaurada pela sua missão de mãe. E coisa gloriosa é sabermos que
que através delas, ela exercendo a sua função dentro da vida a dois, ela é responsável pela procriação, pela criação e pela administração dos filhos e do lar. Isso é algo muito sublime. Às vezes usamos erroneamente as tarefas que tem uma esposa como esta apresentada no capítulo 31, mas eu gosto de usar o seguinte: é a administradora que gerencia o nosso lar. E um lar que tem uma administradora, um lar que tem uma gerente como uma mulher sábia, o marido descansa e pode assim usufruir dessa grande tranquilidade de ter uma verdadeira administradora. Através dos anos, não só de 75 para cá, ela vem conquistando o seu justo espaço. E uma pessoa que até poucas décadas antes não tinha nem o direito de votar, hoje ela já tem sido uma peça fundamental na sociedade. E nós damos graças a Deus por essa conquista, não só delas, mas da sociedade, por esse progresso, de tê-las hoje sendo tão importantes no contexto social, mostrando assim, revelando assim o que já era dentro do lar, dentro da sua própria casa. Eu diria que ela é a outra parte, ela é o complemento, e ela veio ser assim a obra-prima de Deus, a sublimidade de Deus, quando Deus completou a sua obra, trazendo-a ao mundo. Então isso é muito precioso e é um motivo muito grande nós homens, todos nós, louvarmos a Deus, sendo maridos, sendo filhos, sendo aqueles que são protegidos por essa preciosa e grande administradora. Como o pastor vai falar daqui a pouco, eu não quero ocupar muito tempo, eu queria só rapidamente falar um pouco alguns minutos sobre a mulher Carajá. Já que eu trabalho com os índios Carajá, seria interessante falar para os irmãos um pouquinho, daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos, mas falar um pouco sobre a mulher Carajá, que nessas últimas 3 décadas não tem sido diferente também. Elas estão conquistando o seu espaço e têm, de certa forma, progredido bastante em várias áreas, mesmo numa cultura tão diferente como é aquela com a qual eu trabalho. Por exemplo, no contexto social Carajá, até quando eu cheguei ali, era muito difícil a vida para uma mulher. Lá os homens a gente apelidou de o Clube do Bolinha. Ali não pode entrar uma mulher, porque ela seria assim gravemente punida se ela entrasse ali na casa dos homens, onde os homens se reúnem para conversar, os Carajá, para brincar, também para se divertir e para praticar a sua religião. Então ela jamais podia chegar ali e não pode até hoje se aproximar. Como ela, na cultura Carajá, é a líder do lar, não só a administradora, mas também a líder, é a chefe do lar, então eles aproveitam assim aquele ambiente para pôr para fora, para mostrar o seu ambiente de domínio, e isso é muito interessante, porque é uma força que vem, é um equilíbrio de forças. Em casa eu obedeço, mas aqui eu mando. Então é muito interessante ali com aquele povo. Ela não pode cantar, né? A mulher Carajá. Na igreja sim, crente lá na nossa igreja elas cantam, mas as músicas tradicionais nas festas ela não pode cantar. É muito estranho para eles. Ela não pode também, como já disse, entrar na casa dos homens. E também ela como é em nossa cultura, ela às vezes é agredida devido ao alcoolismo, devido à violência, não é? Então, às vezes, por causa da força física, viu, irmão? Lá o homem não é mais frágil, não. É a mulher mesmo que é mais frágil. E por causa da força física, ela acaba sofrendo, não é, a violência, mas isso não são em todos os casos. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos entre eles maridos que têm um grande carinho e nos abençoa vendo a maneira como eles se tratam. A irmã Débora conhece pessoalmente e sabe, como podia citar aqui alguns casais que verdadeiramente são um exemplo de tratamento mútuo para a nossa própria sociedade.
nós temos lá uma curiosidade cultural muito interessante. Nós temos a reclusão pubertária. Então, a garotinha, quando ela menstrua a primeira vez, ela é reclusa na sua casa, mais ou menos por um mês, e recebe um tipo de alimentação à base de arroz, milho, né? Fica muito magrinha, muito fraca, e também após o parto. Mas ali ela está sendo preparada para depois ela ser, assim, não diria direto, especificamente oferecida, mas estaria pronta, assim, para casar. Para aqueles que conhecem, sabem que a nossa festa de debutante tem a mesma, quase que a mesma função. Quando uma mocinha faz a sua festa de debutante, o pai naturalmente está apresentando para a sociedade, está dizendo que a sua filha já está pronta para casar. Mas isso não é a realidade dos nossos dias, mas historicamente é exatamente isso que é feito. Então há essa semelhança ali naquela cultura. Ela tem um problema muito grande lá, a mulher. Ela não casa-se por escolha própria. A maioria das vezes é a escolha dos parentes, da tia, do pai e da mãe, né? A minha mãe, há mais de 50 anos atrás, casou assim, né? Viveu com meu pai até a morte. Mas é claro que isso não funciona mais, né, irmãs? Hoje em dia, né? Mas ali no Carajá ainda funciona. Não são todos os casos, né? Mas aqueles casos em que ela mesma escolhe, nem sempre dá certo, por incrível que pareça, né? Então, as escolhas são feitas, em muitos casos, ainda hoje em dia, pelas tias maternas. Quando ela se casa, eles têm um sistema de moradia chamado na antropologia de matrilocal. Então ela casa-se e o marido se desloca da sua casa e vai morar com ela. Isto gera o quê? É aí que facilita essa liderança dela, porque ele está fora do seu habitat, fora do seu domínio, está na casa da sogra, né? Está na casa do sogro, está ali com todos os seus cunhados solteiros, porque também não casaram ainda para sair, e também com as suas cunhadas casadas. Então ele está num terreiro estranho, né? Um terreno estranho, e por isso ele tem que obedecer. Então no lar, a matriarca é que manda, é que dirige, e através da filha, o genro faz o trabalho geral. Isso é um princípio cultural que vem mudando, né? Hoje, como eles já estão estudando, desenvolvendo, temos Carajá que hoje está terminando o curso universitário, as coisas vêm mudando muito, eles estão mais se recluindo à família nuclear. Filho, esposo e esposa e os filhos. Até a moradia também, mas essa é a regra entre eles. Ficar morando na sua própria casa. E também outro problema que elas enfrentam ali, é que no caso do litígio, na separação, ela fica com os filhos. Havia mulheres ficar com 5 filhos, cuidando sozinha. E lá não tem pagamento de pensão. A lei ainda não chegou até lá para obrigar a pagar a pensão. Então ela sofre sozinha para criar todos os filhos e ela trabalha muito. Ela faz o trabalho mais pesado. Carrega lenha, cozinha, lava, né? Não passa porque lá não tem energia e nenhum sistema de ferro. Mas ela tem a responsabilidade dos filhos e faz esse trabalho pesado. Olha, é interessante você ver uma mulher Carajá voltando do mato com um grande feixe de lenha. Embora eles já usam gás de cozinha, mas algumas ainda tradicionalmente buscam lenha e é muito pesado, elas são muito fortes. Agora também há um equilíbrio de forças quando ela é agredida, aquelas que não são muito mansinhas, elas pegam no cabelo do marido e domina completamente. E ele não pode, pelas regras, não estando alcoolizado, ele não pode agredi-la com socos, então ela realmente domina. Já vi mulheres pegar o marido e levar para casa com força mesmo e dominá-lo completamente. Então a coisa não é totalmente, ela não é totalmente dominada. Então esses são alguns fatores que fazem a diferença, mas graças a Deus que o Evangelho, através de nossa equipe, já chegou ali, já temos uma igreja em fase de estabelecimento e nós vamos mostrar aqui também. Agora o irmão pode começar a projetar. Já temos ali algumas irmãs crentes e até dando o seu testemunho na igreja. Pode começar a projeção. Alguém pode apagar as luzes? Aqui é a cidade de Santa Terezinha, lá em cima do morro, na torre, e a aldeia fica lá ao fundo.
Estamos aqui, a irmã Débora também já foi conosco, descendo para o rio para pegar o barco e chegar à aldeia, viajando mais ou menos 20 minutos. É um caminho gostoso, mas o sol é muito quente. E ali encontramos logo os carajás lavando roupa, trabalhando, fazendo as tarefas diárias e as mulheres. As crianças, fizemos essa quadra para eles e aqui estão brincando, gostam de fotografias, de alegria, brincar. São muito amáveis. Eles fazem objetos de cerâmica. Minha esposa está aí aprendendo com ela, fazendo potes e outros utensílios. São muito especialistas em artesanatos, muitas coisas lindas, de madeira de sarã, madeira que dá no mangue. Aqui retratam a sua cultura. Esse é o tipo padrão da beleza feminina e também da beleza masculina. Podem ver que esse é o estilo que eles admiram. Aqui é o maracá, um instrumento de dança, e também instrumentos de penas para se vestirem e terem trajes bonitos, instrumentos de caça. Aqui as mocinhas estão fazendo bonecas, bonequinhos de barro. E aqui estamos desfrutando da tartaruga da Amazônia. Ivanete aprendendo a fazer farinha com eles. E aqui o prédio da igreja, do prédio onde se reúne a igreja. Estamos nos nossos primeiros batismos. Ali está o pastor Carajá e aqui ele está pregando. No momento ele já está no céu com o Senhor, pois faleceu recentemente. São os primeiros frutos e trazendo a palavra de Deus para todos. E aqui ele mesmo está batizando alguns. A nossa irmã Manchiru está compartilhando a palavra num culto aberto. E as crianças também têm ouvido a palavra. A irmã Débora tem ajudado ali nesse ensino com as crianças. Quando elas não estão, nem minha colega, eu mesmo faço o trabalho, como estão mostrando ali. É um grupo de mais ou menos 70 a 80 crianças e depois reunimos com os adultos. Minha esposa também toca, canta, participa e a minha colega Hilda conta as histórias na língua Carajá. Estamos aqui treinando alguns líderes, pois perdemos já 2 vezes 2 pastores. Aqui estamos em outra aldeia, a irmã Débora está lá tocando, ajudando a participar. E aqui foi na confecção dos bancos da igreja. Estamos agora viajando para outra aldeia e compartilhando a palavra com outro irmão que era da aldeia Macaúba, a 150 quilômetros de lá. Casal os gêmeos, muito difícil os gêmeos permanecerem vivos. E aqui a nossa família. Aqui a maneira de chegar até ali de carro. As estradas não são boas, pontes de madeira, mas conseguimos chegar depois de viajar uns 500 quilômetros no passado em estrada de chão. Aqui é um trabalho na cidade. Esse pastor que está batizando é um discípulo nosso. E agora pastorei a igreja que plantamos ali na cidade, a nossa equipe. Eu estou aqui batizando uma senhora, como um dos últimos, os mais de 40 que batizamos ali. Ali é o maior batistério que eu conheço. Tem 1.800 quilômetros de comprimento e 1.000 metros de largura. Não tem espaço para todos serem batizados, e aqui uma família de missionários, onde os filhos estavam sendo batizados. E o pastor batizando seus próprios filhos, frutos do trabalho ali dos missionários. O meu filho, aquele de barba e camisa branca, é o Isaac, trabalha com os índios cangangue já há 6 meses, tem 27 anos, é formado em pedagogia. O de camisa azul mais alto é o mais novo, tem 22 anos, está terminando a administração de empresas. E o Tito, que está aqui conosco, ao lado da minha esposa Ivanete, ele também está viajando agora para Belém, para conhecer o Instituto Bíblico Palavra da Vida, onde ele pensa em estudar. Então os irmãos orem para que Deus coloque toda a nossa família nessa obra. Quando eu era professor de missiologia no seminário, eu criei uma frase, né? Também tem minhas frases, eu disse para os meus alunos. E ali tinha homens casados. Falei, não sonhem para seus filhos, deixem eles sonharem. Mas, como nem sempre obedecem a nossa ordem, se sonharem, sonhem com a obra que vocês estão abraçando. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. O tempo é curto, mas já está marcado. Estaremos aqui em agosto, de manhã e no domingo à noite, talvez no sábado. Que Deus abençoe a cada um. Um grande abraço para todas as mulheres aqui presentes, especialmente para as mães.